Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar ciências, mas antes de nós iniciarmos as nossas atividades de hoje, vamos revisar, vamos relembrar um pouquinho do que nós estudamos na nossa última aula, tá? Na aula passada, nós vimos que as hortaliças e as outras plantas, elas dependem de três fatores importantíssimos para se desenvolver. Tá? Elas precisam de luz solar, elas precisam de água e também precisam de temperatura adequada. Nós vimos que o clima influencia na plantação e quem trabalha com plantio, como os agricultores, costumam consultar as informações meteorológicas para saberem das condições do tempo. As previsões do tempo ajudam o agricultor em seu planejamento. Desse modo, eles ficam sabendo se ocorrerá queda de temperatura ou falta de água. Com essas informações, ele pode adiar o plantio ou fazer a colheita mais cedo, tá? Então, vocês fizeram sozinhos, né? O número 1, não foi? E agora nós vamos fazer a correção do nosso número 1 que vocês fizeram. No número 1, nós temos nós temos três frases, tá? São essas três frases aqui. E você marcou apenas as frases corretas, apenas as frases certas. E quais são as frases certas? A primeira e a segunda, né? A primeira frase nós temos o seguinte: os fatores que afetam o desenvolvimento das hortaliças são a água, a luz e a temperatura, né? Que nós vimos que a temperatura ela deve ser adequada à planta. A quantidade de nuvens na atmosfera afeta a intensidade de luz que chega até as hortaliças, né? Nós vimos que as plantas elas precisam da luz solar, né? E para isso, né, precisa que o céu esteja o quê? Que ele esteja limpo, né? Pois se tiver uma grande quantidade de nuvens, isso vai afetar, tá? A presença de luz, vai afetar a intensidade da luz que vai chegar até a planta, tá? E a questão que está errada é a seguinte: a água não é essencial para o desenvolvimento das hortaliças. Tá? Por que essa frase aqui está errada? Ela está errada porque as plantas precisam sim de água. Elas precisam de água para sobreviverem. Sem a água não ocorre o processo de fotossíntese. Número 2. No número 2, nós temos aqui um texto, né, falando sobre o clima, sobre os tipos de clima. E aqui na letra B, nós temos o mapa, né, que nós observamos, esse mapa, e aqui embaixo nós temos uma questão relacionada ao mapa, tá? Aqui foi pedido para que vocês localizem no mapa, nesse mapa que está aqui, o nosso estado. Qual é o nosso estado? É o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, ele pertence a qual região? Ele pertence à região sudeste, né? Perceba que aqui o Rio de Janeiro, ele está pintado com cor de pele, tá? E aqui, ó, referente ó, à cor de pele é a região sudeste, tá? Lembrando que as regiões são 5: norte, nordeste, sul, sudeste, não é sudeste, não tem L, tá? É sudeste, sem o L. E centro-oeste, tá? E todas as regiões são escritas com letra maiúscula, bom? Na letra C, nós temos um outro mapa, só que é um mapa informando sobre o clima, tá? Os climas brasileiros. E na primeira questão está pedindo para poder identificar o clima da região onde nós moramos, né? Da região sudeste, tá? E é o clima tropical Brasil Central. Na letra D já está pedindo para poder citar algumas características do nosso clima, tá? O nosso clima, ele é quente, com chuvas menos regulares, tá bom? Agora sim, nós vamos iniciar a aula de hoje. Então, pega o seu livro, deixa ele aí na página 224, coloca a data de hoje em cima do número 3. Hoje é quarta-feira, dia 17 de junho. E nós vamos iniciar a nossa aula na página 224. Já vamos iniciar com exercício, tá? No número 3.
Então, galerinha, após a página 248 deste livro, nós temos o anexo 1. Neste anexo, nós temos algumas hortaliças, tá? A época do ano em que estas hortaliças se desenvolvem e a região em que melhor se desenvolvem, tá? Então, na letra A, o que você vai fazer? Na letra A, você vai retirar do anexo, deste anexo, as hortaliças que podem ser cultivadas durante o ano todo, tá? Então, vocês vão ir lá neste anexo, após a página 248, vão retirar, tá? Este anexo, ele está em 2 folhas, para que vocês possam conseguir responder a questão A e a questão B, tá bom? E na letra B, você vai retirar do anexo 4 hortaliças que se desenvolvem melhor nos meses de abril a junho, tá? Então, pause o vídeo, vai lá, retira este anexo e responda essas 2 questões. Em seguida, você me encontra aqui. Já que você acabou de fazer, então nós podemos corrigir. Na letra A, você colocou 4 hortaliças que podem ser cultivadas durante o ano todo. Quais são essas 4? Berinjela, beterraba, cebolinha e a chicória. Na letra B, você colocou apenas 4 hortaliças que podem ser cultivadas, em que é a melhor época de cultivo, tá? Para se plantar, para se cuidar dessas hortaliças, são os meses de abril a junho, tá? Então, são somente 4, tá? Eu coloquei aqui possíveis respostas, tá bom? A vagem, a rúcula, a salsa e rabanete, tá? E para poder ficar bem explicadinho, eu resolvi colocar as regiões, tá? As regiões que elas se desenvolvem melhor nesses meses, tá? E na região sul nós temos a rúcula, a berinjela e a beterraba. E nas regiões nordeste e norte, a berinjela, a beterraba e a cebolinha, tá? Lembrando que, professora, eu não coloquei a minha região, não precisa, tá? Porque aqui no enunciado não está pedindo para poder colocar a sua região, tá bom? Correspondente. São somente 4 hortaliças em que a melhor época de cultivo acontece nos meses de abril a junho, tudo bem? Vamos dar continuidade. Vamos ir para a próxima página, página 225. Aqui nós temos Você é o cientista. Aqui nós vamos verificar a influência da temperatura na germinação da semente, tá? Na germinação de semente, tá bom? Aqui você vai dar a sua opinião sobre o que você acha do que acontece com as sementes que ficam em um ambiente que seja muito frio. É a sua opinião. O que você acha que acontece com as sementinhas que ficam em um local onde o frio é muito, muito intenso, tá? Aqui embaixo nós temos os materiais da experiência, tá? São 2 copos plásticos, 2 etiquetas, sementes de feijão, algodão, água e geladeira, tá? Então, são coisas que vocês têm em casa, tá? E eu quero que vocês façam esta experiência, tá bom? Você vai observar esta experiência durante uma semana, tá? E após este tempo, após uma semana, você vai responder estas 2 questões que estão aqui, tá? O que aconteceu depois de uma semana? E, para concluir, responda: a temperatura influenciou na germinação das sementes? Sim ou não? E por quê? Tá? Aqui nós temos um texto, né? Na parte ler 1. Então, vamos acompanhar comigo? Você sabia que as plantas também ficam estressadas? Por mais que possa soar engraçado, saiba que as plantas ficam estressadas. O que significa estressadas? Tá o significado aqui, ó, que estão em estado de tensão, em condições insatisfatórias. A razão pode ser o solo, o clima ou outros seres vivos. Então, vamos sublinhar que isso aqui é importante. A razão pode ser o solo, ela pode estar plantada em um solo que não é adequado para ela. O clima, a temperatura pode não ser a melhor para ela, ou outros seres vivos. As plantas, embora não se queixem, têm reações
que os botânicos classificam como típicas de estresse. Como eles sabem disso? Observando sua tentativa de se adaptar às situações extremas, tá? Extremas significa em situação de risco. Para que se mantenham vivas e aguentem o estresse de viver em um solo extremamente seco, por exemplo, plantas do deserto e da caatinga são capazes de armazenar, de acumular, de guardar, tá? No caule e nas folhas, a pouca água que lhes chega. Geadas também são situações causadoras de estresse, porque o frio pode fazer com que a água que circula dentro da planta congele, queimando seu caule e suas folhas. Para reverter esse quadro, algumas plantas têm a capacidade de produzir substâncias que não deixam a água congelar, permanecendo vivas durante o inverno. Reverter significa voltar à situação inicial, desfazer algo que já foi feito, tá? Aqui nós temos duas figuras, né? A primeira figura mostra os cactos que são adaptados ao clima quente e seco, tá? O clima quente, tá? O clima que é muito quente em regiões que são quentes demais e que o solo é seco, é propício, tá? O desenvolvimento de cactos, tá? Apesar da geada, algumas plantas sobrevivem ao frio, tá? Aqui nós temos a foto de uma planta linda, maravilhosa, né? Muito bonita, que está coberta pela geada, tá? Então não afeta, viu? Assim como qualquer ser vivo, as plantas também enfrentam estresses ambientais que resultam em reações de seu organismo. Então, da próxima vez que lhe pedirem para regar as plantas do quintal ou da varanda, não deixe para outro dia. Afinal de contas, ninguém quer ter uma samambaia murcha devido ao estresse, não é? Bacana, né? Então, galerinha, algumas plantas apresentam adaptações para sobreviver, tá? As alterações do ambiente, como por exemplo a falta de água, as mudanças da temperatura, entre outras coisas. No título, nós temos a palavra estressadas. É uma palavra que está muito na moda, né? Nós ouvimos toda hora. Ouvimos esta palavra quando o papai está no trânsito, nas grandes cidades. Quando ouvimos barulho, dizemos que estamos estressados com o trabalho e provas da escola, entre outras situações. Em nós, seres humanos, o estresse é a soma do cansaço físico e mental causado por alguns fatores externos. Vamos prosseguir. Nós já lemos o texto, né? Lemos também as palavras que estão no vocabulário. Agora, aqui na página 227, nós temos a segunda atividade, tá? Aqui nós temos 5 frases. Entre elas, apenas uma dessas 5 frases, ela está errada. Você irá marcar somente as frases corretas, tá? Então, são 4 frases certas e somente uma que está errada, tá? Já estou dando uma dica. Bom, aqui embaixo você vai explicar o porquê que a frase aqui em cima, esta única frase, tá? Está errada, tá bom? Essa explicação será feita no seu caderno de ciências, mas antes, faça o cabeçalho, coloca a data de hoje, dia 17, atividade número 2 da página 275. Vamos lá, pause o vídeo e responda. Tudo bem? Já fez? Então, a frase que você não marcou aqui é essa frase aqui? Qualquer planta pode se adaptar a situações extremas? Muito bem, então tá o certinho aí, tá? As 4 que estão corretas é a primeira, a segunda, a terceira e a quinta e última, tá? A quarta é a frase que está errada,
tá? Qualquer planta pode se adaptar às situações extremas. Por que que essa frase está errada? Porque nem todas as plantas são capazes de se adaptar a tais situações, não, tá? E acabam morrendo, elas podem morrer em razão da falta de água, né? Da mudança de temperatura, tá? E da falta de luz solar também, tá? Então, essa frase aqui está errada por essas razões. Agora, dá uma conferida se você escreveu assim lá no seu caderno para poder justificar essa frase errada aqui, tá? Por mais que não esteja com as mesmas palavras que a tia Vanessa falou, que a tia Vanessa escreveu, mas procure ver se você escreveu tudo isso que a tia Vanessa colocou aqui, só que com suas palavras, tá? Tudo bem? Aqui nós temos um outro texto. Aqui nós temos um texto que tem como título Salada Espacial, tá? Eu não vou ler esse texto, eu quero que vocês pausem o vídeo e leia, por favor, esse texto aí, em seguida você vai me encontrar aqui. Bom, agora que você já acabou de ler, né, nós podemos comentar um pouquinho sobre esse texto aí. Esse texto é uma notícia muito curiosa, tá? É um texto que fala sobre a plantação de uma horta no espaço. No texto é citado alguns elementos necessários para a realização da fotossíntese, como a luz solar, a temperatura e fala da umidade, tá? Que está se relacionando com a água, tudo bem? As plantas se desenvolvem na câmara porque o equipamento ele reúne todas as condições de que a planta precisa para crescer, como a água, né, que é a umidade, né, que está sendo citada no texto, como a luz e como a temperatura controlada. A temperatura precisa ser controlada porque as plantas apresentam limites de condições ideais para conseguir germinar, tá? Para conseguir germinar e se desenvolver. Ao cultivar as plantas em uma estação espacial, elas podem servir de alimento tanto para os astronautas, tá? E também elas podem transformar o dióxido de carbono do ambiente em oxigênio, tá? Então, só traz benefícios aí para os astronautas, né? E logo depois nós temos a atividade de número 3, aqui na página 228. Tá? Aqui nós temos 3 questões que vocês deverão responder no caderno de ciências, tá? Mas se for preciso, você vai retornar ao texto que nós acabamos de ler para conseguir responder, tá? Então vamos lá. Vamos pausar o vídeo, responda, em seguida você volta aqui para a nossa aula de ciências. Letra A. Quais são as condições oferecidas pela Câmara para que as plantas possam se desenvolver no espaço? Essa câmara, ela oferece, deixa eu consertar aqui um erro de digitação. Então, galerinha, essa câmara, ela tem é um equipamento que tem todas as condições necessárias para que essa plantação se desenvolva, tá? E quais são essas condições necessárias? Água, temperatura adequada e luz, tá? Na letra B, a pergunta é: por que a temperatura dentro do equipamento ela precisa ser controlada? Porque as plantas apresentam limites de condições ideais para germinar e se desenvolver, tá? Lembra que nós estudamos de que cada planta se desenvolve em um tipo de clima, né? Existem plantas que são que se desenvolvem, né? Naqueles climas que são mais frios, né? Outras plantas se desenvolvem bem no clima quente, tá? Então, é essa questão aí. Deixa eu consertar aqui. Agora, vamos ir para a letra C. Na letra C, quais são os objetivos de cultivar as plantas em estações espaciais? São 2 objetivos, tá? As plantas podem
podem alimentar os astronautas e elas também são capazes de transformar o dióxido de carbono do ambiente em oxigênio, tá? Oxigênio esse que é utilizado na nossa respiração, tá? Pode ser utilizado na respiração dos astronautas. Agora vamos partir para a letra D de dado. Entre as plantas cultivadas no espaço estão a cebola e a alface, tá? Tem gente que fala, eu fui ali comprar o alface. Está errado, o alface é um substantivo feminino, então o artigo feminino a deve acompanhar, tá? Explique como esses vegetais produzem oxigênio dentro das estações espaciais. Pois bem, esses vegetais realizam a fotossíntese que libera o oxigênio dentro da estação espacial. Já fizemos a letra D. Aqui nós temos a nossa atividade de casa. O número 1 nós já fizemos, né? Faltou corrigir o número 1, né? Vamos corrigir o número 1 de casa. Faltou fazer a correção. Então, vamos corrigir agora. Então, no número 1, você analisou cada uma das 3 figuras que temos aqui e você identificou os fatores que estão faltando para o bom desenvolvimento da plantinha, tá? Aqui na primeira imagem, nós temos a temperatura, que está adequada. Nós temos as cortinas que estão abertas, né? E com isso consegue entrar o que? A luz solar, então só pode estar faltando a água. Já na segunda figura, nós temos a temperatura que permanece a mesma da primeira, ou seja, ela está em uma temperatura adequada. E perceba que a cortina aqui já não está mais aberta, a cortina está fechada, impedindo que a luz solar entre. Então, aqui está faltando a luz solar. Aqui, as cortinas já estão abertas e a luz solar já consegue entrar. Mas olha como que está o termômetro. A temperatura caiu. Então, aqui a temperatura não está adequada. Agora, nosso dever... ainda tem o número 2. Já ia seguir para o dever de hoje. No número 2, nós temos um quadro verde, né? E dentro desse quadro verde, nós temos aqui 3 hortaliças. O alho poró, a berinjela e a beterraba, né? No número 2, você sabe que nós moramos na região sudeste, né? E que a região sudeste tem um clima que é quente, né? O nosso clima é quente. Eu quero saber quais dessas hortaliças que estão nesse quadro verde se desenvolvem bem na nossa região. Lembrando que a nossa região é uma região quente. Então, é a berinjela, tá? Agora vamos ir para o dever de hoje, no número 3. No número 3, você vai pegar o anexo 1, que nós utilizamos para poder realizar a nossa atividade em aula. Lembra que você foi lá atrás, você retirou as 2 folhas do anexo e respondeu o número 3, letra A e letra B do 3, da 224, tá? É com esse mesmo anexo que você vai identificar nele 2 hortaliças, somente 2 que se desenvolvam no clima equatorial, no clima tropical e no clima temperado, tá? Você vai fazer isso no seu caderno, tá bom? Deixa a tia marcar aqui. Você vai colocar 2 exemplos, mas esses 2 exemplos estão no anexo que nós utilizamos em aula, tá? 2 exemplos de hortaliças que se desenvolvam bem no clima equatorial, no clima tropical e no clima temperado, tá? Essa questão você irá realizar no seu caderno de ciências. Então, coloque lá, atividade para casa, número 3, a página 229, tá? Bem bonitinho. Aqui nós temos o 4, nós vamos fazer o 3, nós vamos fazer o 4 e também vamos fazer o 5, marca aí. No número 4, vamos lá. Você sabe que a luz, ela é essencial, ela é muito importante para a realização da fotossíntese, né? Mas não é essencial para a germinação de várias sementes. Nós já comprovamos isso em experiências passadas, hein? Nós já fizemos várias experiências já comprovando isso aí. No número 4, uma criança fez uma experiência com a germinação de sementes. Ela usou 4 copos. Cada copo ficou exposto a uma condição diferente, tá? A condição é essa que você vai ler aqui. No caderno, vocês vão responder em qual dos copos as sementes não germinaram e o porquê, por qual motivo que elas não germinaram. Gente,
Essa questão aqui vocês podem fazer daqui a uma semana, tá bom? Quando a nossa experiência já tiver sido concluída, tá? A experiência que eu pedi para que vocês façam. Aqui nós temos o 5. Um agricultor teve acesso às previsões do tempo por 15 dias, tá? Durante 15 dias, esse agricultor, ele saberia, tá? Ele sabe como é que vai ficar o tempo, se vai chover, se não vai chover, né? Se vai fazer calor, se não vai fazer. Com as previsões, ele ficou sabendo se nos próximos dias iria ter queda de temperatura, ou falta de água, né, escassez de água. Essas informações ajudaram o agricultor no plantio, tá? E eu quero saber por que essas informações ajudaram o agricultor nas plantações, tá? Vamos ler a questão. Um agricultor acessou um site que fornece informações meteorológicas para as principais áreas de produção agrícola do Brasil e teve acesso à previsão do tempo e à informação sobre temperatura de sua região durante 15 dias, por 15 dias. Pensando no que você aprendeu, pode-se afirmar que essas informações ajudaram o agricultor em seu trabalho de alguma forma, tá? Essas previsões auxiliou esse homem, esse agricultor, tá? Em seu trabalho com as plantas? Sim ou não e por quê? Tá? Por que ajudou ou por que não ajudou, tá bom? Aqui embaixo nós temos uma sugestão de vídeo, tá? Para que vocês assistam. Para poder assistir, basta acessar esse endereço eletrônico aqui, tá? Esse vídeo é sobre as estações, tá? Como que as estações do ano acontecem, tá bom? E, galerinha, essa foi a nossa aula de ciências. Amanhã nós estaremos juntos, né? Mais uma vez. Eu vou ficando por aqui, mas eu deixo para você um aviso. Continue em casa, continue se cuidando. Se for preciso sair, utilize a máscara, tá? E não fique passando a mão no seu rosto toda hora. Evite passar a mão, tá? Evitar não passe a mão no rosto. Continue em casa, continue se cuidando, limpando as suas mãozinhas, lavando as mãos, tá? E amanhã estaremos de volta, tá? Eu vou te esperar por aqui. Um beijo no seu coração.